Olá, gente, boa noite. Esse é mais um encontro da comunidade Retail Power Academy. Hoje com convidados especiais da Bluesoft, o André e o Wilson. Mas eu quero dar boa noite a todos os presentes aqui e uma saudação àqueles que nos vão assistir posteriormente no meu canal do YouTube, @Ricardo Pastore. Vamos compartilhar também no LinkedIn. Ok? Apesar dessa comunidade ser uma comunidade fechada no WhatsApp, os momentos seguintes, né, os vídeos gravados são publicados, não impulsionados por falta de verba, de patrocinador, mas aos poucos, organicamente, a gente vem crescendo. Então, olha, microfone aberto aí para um alô, boa noite, quem quiser algum recado. E depois eu passo para o Olegário, que vai introduzir os nossos convidados. Todo mundo quieto. Né? Então, as mulheres primeiro. Isso, então vamos lá. Boa noite. Muito legal, professor Ricardo, mais uma vez. A gente está aqui com pessoas que estão trilhando aí grandes caminhos, que vão poder compartilhar com a gente. Isso não tem preço, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de participar aqui, eu acho que é sensacional o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce com essa oportunidade, falando aqui de IA. Muito obrigada. Então, seguindo, tá, a etiqueta e dando palavra às mulheres, tá? Então, temos aqui a Dora, temos a Mitico, que a Mitico tem um nome em português que eu ainda não gravei. Enquanto elas não falam, o Viriato levantou a mão. Pois não, Viriato? Só para complementar aqui, no dia 15, e a gente empurrou para frente aí, o pastor sabe, porque no dia 15 também vai ter uma apresentação, e aí eu queria convidar o André e o Wilson da Bluesoft para estarem presentes, porque aí a gente vai emendar tudo no dia 15, né, pastor? Nós vamos emendar visão computacional, nós vamos emendar personas da Orion, nós vamos emendar ERP, SAP. Assim, nós vamos fazer, na verdade, uma salada e a gente vai ver se a gente cria um pseudo-robô com visão, com dados, com as pessoas criadas por nós, Ricardo e eu, já trabalhamos nisso, e a gente empurrou para o dia 15, porque o pessoal da visão computacional pediu que eles têm aí, eles querem preparar um negócio muito legal e eles querem mostrar, inclusive, equipamento. Então, aí, aproveito para convidar o André e o Wilson, que vão apresentar hoje, que tenho certeza vai ser sensacional, e já para participarem com a gente no dia 15. Deu uma empurrada para o dia 15, ia ser um pouco antes, mas é porque vai juntar muita gente para mostrar uma solução bastante completa e bastante complexa. 15/8, né? Muito bem. 15. Maravilha. Bom, eu queria explicar para os nossos convidados que a comunidade é formada por vários grupos específicos, nem todos ativos, mas alguns vêm produzindo bastante. É o caso do grupo de Design Visual Merchandising, coordenado pelo Ricardo Miliano. É o grupo de moda no varejo, do Otávio, também tem produzido conteúdos muito interessantes. Tá? Então, alguns grupos estão tentando aí ganhar uma dinâmica, ainda não estão conseguindo. Fica aí o convite, tá? Para quem quiser liderar um desses grupos. Se não estiver criado, a gente cria, tá? Com tema específico, mas é justamente para abrir o espaço e ajudar vocês, os profissionais, os interessados, a encontrar, então, um espaço para debater sobre a inteligência artificial aplicada no varejo. E, assim, é um grupo dentro de uma comunidade, né? Um grupo com um número de pessoas menor, mas que encontra, né, nesse guarda-chuva, que é a nossa comunidade, uma quantidade muito maior. Então, para interagir, para pedir auxílio e etc., para cruzar, né, as informações,
Eu acho que essa é a proposta do nosso ambiente. Pois não, quem levantou a mão? Acho que de novo foi o Viriato. Pois não, Viriato. Eu queria ressaltar uma coisa. Agradecer e elogiar aqui da parte da nossa comunidade, Marcos Morrone e Sandro Mello, são dois componentes da comunidade muito ativos, sempre presentes nos grupos, sempre participando muito, dando muitas ideias, estando muito presentes, curtindo tudo, postando novidades, e assim, eu acho muito legal isso. E queria aqui destacar, porque eu sei que a modéstia dos dois não vai permitir, então eu aproveito e já destaco. Que legal. Hoje eu publiquei no meu canal, aliás, no meu LinkedIn, um artigo do Instituto de Varejo, que tem sede na Suíça, e que está associado a um grande varejista, um supermercadista com mais de 70 anos. E é interessante, eu convido vocês para darem uma lida lá. Provavelmente, começo da semana que vem, isso? Oi. Tem algum áudio aberto aí? Desculpa, eu vou. É do Marcos. Tudo bem, Marcos. Então, esse artigo mostra que está todo mundo no mesmo nível, né? A manchete lá, o título do artigo é entender, assim, eles fizeram uma pesquisa, isso que é legal, né? É um instituto de pesquisa, eles se propõem a isso. E mostra que o varejo não sabe o que fazer ainda com a inteligência artificial, mas aí é que está a importância do nosso papel do nosso lado, né? O entrevistado é o executivo, e o executivo não tem esse tempo, as equipes não têm esse tempo de parar o que estão fazendo para aprender algo novo. Esse é o nosso papel, nós estamos aqui gastando o nosso tempo, aprendendo algo novo para levar para as empresas, né? Então, faz sentido, acho que é mais um sinal, André, de que estamos no caminho certo, apesar da nosso esforço ainda não está aparecendo tanto, acho que a gente chega lá. Bom, vamos direto ao assunto. Eu acho que o Olegário, mais uma vez, Olegário, muito obrigado aí por trazer convidados de peso. Eu queria, então, que você introduzisse aí o André, depois o André e o Wilson, depois eles vão falar da Bluesoft, por favor. Aqui não tem essa, não pode fazer propaganda, pode elogiar. Olegário, por favor. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Eu costumo falar para o próprio André que eu sou um fã dele, porque brinco que ele é meu mestre ali, porque conheci o André no contexto, a gente falando de gestão de mudança. E ele é certificado em gestão de mudança, né? Que para mim tem tudo a ver com o nosso desafio também de IA, né? Quer dizer, aqueles que estão muito animados e aqueles que estão com muito medo. Né? E aqui estão totalmente confusos, não sabem nem onde estão ainda, mas enfim. Mas o André é muito envolvido com a gestão de mudança, nós já conversamos muito sobre isso, ele já teve a oportunidade de, em workshop da GV, levar esse conteúdo, discutir. E no meio desse caminho eu conheci, claro, a Bluesoft, onde ele é o CEO, primeiro o RP na nuvem, né? Já começou, nasceu de uma forma diferenciada, nasceu dentro do varejo, que também eu entendo que ganha outra dimensão, e eu me lembro dele super empolgado no evento, quando ele falou, e estava empolgadíssimo, assim, porque tinha lançado a IA, né, dentro da ferramenta para os varejistas. Então, e como é que os varejistas, né, os executivos poderiam se atualizar. Né? E ele não para. Agora, aliás, eu soube ontem, inclusive, que tem dentro também do RP lá uma integração com o CRM. Então, ele está conectadíssimo, ele e a equipe, né? Mas eu vou deixar para ele. Eu passo aqui mais agradecendo aí, André, o seu tempo de estar aqui com a gente, trazer os desafios, no meu entender, do uso, né, as barreiras, né, a inovação, mas junto
eu entendo que para nós é um aprendizado entender a barreira no dia a dia, né? Até porque você tem lá no portfólio da Bluesoft empresas de diferentes portes, né? E onde o Ricardo colocou muito bem ali, com propriedade, aliás, veio do varejo, né? E o pessoal no dia a dia não tem tempo para fazer o que ele está fazendo aqui, né? E é o nosso papel fazer. Então, eu entendo que esse lado também seria muito rico você compartilhar aí com a gente. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com presença de pessoas tão ilustres aqui, os professores, sou super fã de vocês aí e já agradeço e parabenizo pelo trabalho que vocês fazem, que é muito importante, né, para o desenvolvimento do setor. Então, sensacional, estou muito feliz de estar com vocês. Eu sou André Faria, sou CEO na Bluesoft, né? Como o professor Olegário falou, a gente nasceu do varejo, então o meu sócio, que é o nosso fundador, ele é supermercadista, então ele começou, ali na década de 90, foi comprar uma ficha carga e voltou com um computador. Aí começou a programar para si mesmo, começou a enxergar que o futuro estava na internet. Em 2000, a gente começou a desenvolver ERP para funcionar na internet. Todo mundo pensava que a gente era maluco, né, professor? Porque em 2000, quer dizer que um supermercado dependeria de internet, tinha que ser um pouquinho maluco mesmo, né? Mas a gente acreditava muito, a gente acreditava que o futuro ia ser não só e-commerce na internet, mas que os sistemas enterprise funcionariam na internet também. A gente apostou muito nisso, investiu, fomos também, em 2011, o primeiro ERP a ser 100% SaaS e nuvem, né? Então, a gente já começa nesse modelo, e então a gente acredita muito em tecnologia. E aí, com a inteligência artificial ganhando mais protagonismo, a gente vinha estudando, vinha pesquisando, vinha fazendo testes. Até então, testes que a gente ainda não tinha coragem de colocar em produção, porque tinha muita alucinação, né? Tinha uma série de fatores. Quando saiu o GPT-3, a gente começou a sentir mais confiança. Falou, agora sim. Agora a gente tem alguma coisa na mão que a gente consegue lançar, colocar no ar, que a gente consegue ser rápido. E aí a gente começou a ter experiências muito bacanas que eu quero compartilhar com vocês, experiências mesmo dos clientes utilizando, né? Uma delas que eu gosto de contar, só para abrir aqui o papo, é que a gente imaginava que a adoção seria dos jovens, né? O jovem gosta de tecnologia e tal. E a gente teve experiências de alguns clientes nossos em que a geração das pessoas mais experientes ali, 70 anos, por exemplo, que não fazia, por exemplo, uso do sistema no desktop, pouquíssimo no mobile, começou a utilizar AI para interagir com o sistema. Aí a gente começou a enxergar, olha que legal, a AI passa a ser uma maneira de a gente conseguir que pessoas que usavam pouco a nossa tecnologia passem a usar mais. Porque ele não usava o celular, ele não usava tanto o computador, mas ele mandava o WhatsApp para todo mundo. Como está a venda? Como é que está a cobertura de estoque? Escuta, me transfere um pallet do CD para a loja 3. E a gente pensou como fazer com que esse mesmo áudio pudesse ser mandado para o Blue AI, ele então entendesse o que está acontecendo ali, confirmasse e executasse coisas, desse informações. E isso começou a funcionar super bem. Então, a gente ficou surpreendido, porque o caso de uso que a gente imaginou, o usuário que a gente imaginou que fosse se engajar mais, né, acabou sendo um perfil totalmente diferente. Então, a gente teve ali uma penetração muito legal. Eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Então, a gente dividiu aqui em 3 etapas. Primeiro, uma introdução de AI, que se o grupo aqui já estiver muito familiarizado, aí vocês me avisam, eu dou uma acelerada ou até pulo essa parte. Depois eu quero mostrar para vocês o que a gente já fez e os resultados que a gente está tendo. E quero também compartilhar um roadmap. São coisas que a gente está fazendo prova de conceito, que a gente está estudando agora e que a gente está enxergando que nas próximas semanas e meses a gente vai colocar já no ar para os nossos clientes começarem a utilizar. André, me permita, ao longo da sua exposição, vai ser possível interagir? O pessoal levanta a mãozinha, tudo bem? Quem tiver alguma Com certeza, pergunta. vamos fazer um bate-papo aqui. Esse grupo aqui é rico
e gosta de estender as discussões e esquece do horário, tá? Então, em respeito também aos convidados, eles não estão à nossa disposição a noite toda. A gente tinha marcado das 19 às 20, já são 19h22. Portanto, o tempo já está começando a encurtar. Mas, André, tenha certeza que esse insight que você traz sobre o uso, o interesse do pessoal mais sênior é novo. Eu nunca tinha ouvido isso, tá? Então, olha, tenha certeza de já estar trazendo algo totalmente novo para nós. Muito obrigado aí por esse insight que eu acho super interessante e importante para ajustar nossas estratégias, sabe? Muito bom. Né? Professor, posso compartilhar com vocês alguns slides? Por para guiar favor. nossa conversa? Deixa eu ver se está habilitado aqui, acho que sim, mas tenta compartilhar, se não der, já deu. Pronto. Perfeito. E aí fique à vontade, super à vontade para me interromper, tá bom? Conforme vocês precisarem colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Perfeito. Bom, pessoal, não vou gastar muito tempo aqui apresentando, né? Só que eu sou CEO da BlueSoft, tive a oportunidade de passar por algumas instituições aí, publicar o livro que o Legário comentou, a tradução do livro do Yurhan, né? Que é um dos principais pensadores em gestão de mudança, e também sobre métodos ágeis, que a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a utilizar métodos ágeis ali, desde 2005. A gente começou. Também sou investidor na UOL, a gente já investiu em mais de 100 startups, então a gente gosta muito desse ecossistema, desse ambiente de tecnologia, e mentor de startups aqui na Liga Venture. A BlueSoft tem esse ecossistema de várias soluções para o varejo. Então, nosso principal produto é o RP, e a gente foi criando outras soluções complementares, né? O Blue AI está conectado aqui dentro. Então, a gente acaba passando ali por todos os setores, os principais setores ali do supermercado, que é o nosso grande foco, e a gente está procurando inserir AI aqui em praticamente todas essas áreas. Eu vou contar um pouco mais para vocês. A gente atende principalmente o varejo alimentar, então, aí que a gente começou. Hoje a gente tem já, aqui está 35 bi, mas a gente já está superando os 40 bilhões de GMV, né? Então, o faturamento dos nossos clientes, as transações que passam por nós. Aqui tem alguns dos logos, né, dos nossos clientes, vocês devem conhecer alguns deles. E no Acelerato, que a gente é multissetorial, porque atende workflow, aí a gente também entra em alguns outros segmentos, além do varejo, né? Mas o varejo realmente é o que pulsa mais forte para nós e é onde a gente concentra a maior parte da nossa energia. Aí, entrando no nosso tema, um dos grandes assuntos que todo mundo pergunta para a gente, que é de tecnologia, né? Será que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial? Acho que todos vocês já têm convicção de alguma coisa nesse sentido, mas no finalzinho a gente volta para essa pergunta, né? Como que a gente vê AI aqui na BlueSoft? A gente gosta de dizer que é justamente essas capacidades que a gente consegue construir com tecnologia que assemelham a tecnologia daquilo que nós, como seres humanos, fazemos muito bem. Aprender, pensar, perceber, compreender. Apesar da gente falar muito de AI generativa nesse momento, né, existem outros campos da AI que já vem sendo estudado há muitos anos, ali desde a década de 80, e que a gente está procurando, inclusive, inserir dentro desse nosso ecossistema também, cada vez mais. A gente tem alguns experimentos aqui que envolvem, inclusive, visão computacional, que vocês mencionaram. Vou mostrar para vocês alguns exemplos simples, mas que já geram bastante valor para os nossos usuários, e machine learning também, além da AI generativa. Eu gosto de explicar para os nossos usuários, muitos perguntam, mas qual que é a diferença da programação que vocês já faziam ali desde o ano 2000 para AI agora? O que de fato muda, né? Então, a gente gosta de explicar que, no tradicional, o programador define as regras, e na AI, a gente treina quais são as regras, né? Então, é um sistema que consegue ir evoluindo. A gente dá o exemplo de identificar um felino, por exemplo. A gente conseguiria criar um algoritmo para tentar identificar se nesta foto tem um felino, procurando por características na foto. Tem 2 olhos, tem um bigode, vamos analisar aqui
as matrizes RGB e buscar determinadas características. Mas com AI, a gente usa uma grande base de dados, talvez com mais felinos do que qualquer um de nós jamais tenha conseguido ver em vida, e essa base fica muito bem treinada e vai se aprimorando conforme vai sendo treinada para identificar um felino, sem que eu precise determinar quais são essas regras. Então, assim, a gente consegue fazer uso de machine learning, com alguns modelos diferentes aqui, também para que, com base em algumas variáveis que a gente tem conhecimento, a gente consiga fazer uma previsão de uma variável destino que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente fala de pedido de compra, quanto que eu tenho que comprar de um determinado produto para que não sobre, para que não falte, né? Quando a gente fala de machine learning, o que é muito bacana é que ele consegue aprender muito melhor do que os algoritmos o dinamismo que tem o nosso consumidor, o dinamismo que tem o mercado. Então, ele consegue ajustar esses parâmetros super bem e até mesmo incluir variáveis que só faz sentido para a sua loja. De repente, você tem uma loja perto de um estádio de futebol, por exemplo, né? Vamos pensar naquele Zafari que tem ali perto do Palmeiras. Como será que o dia que tem jogo de futebol afeta as vendas? Ter o jogo de futebol no estádio que está tão próximo à loja deve, de alguma maneira, fazer sentido para aquela loja, para outras não. Então, a gente consegue criar modelos que levam em consideração variáveis super específicas para gerar resultados melhores de previsão para a gente, né? Então, aqui um exemplo simples de alguma coisa que a gente poderia ter, uma tabela com vários variáveis para determinar se alguma coisa é spam ou não é spam. Uma classificação, né? E aí, o que a gente tenta fazer dentro desses algoritmos que a gente vai construindo com machine learning é criar um modelo que separa as coisas, né? Que determina, isso é isso, aquilo não é. Quando é uma linha reta, como no primeiro gráfico, é super simples. Quando é um modelo mais complexo, vai ficando um pouco mais difícil, como esse segundo aqui, né? E aí, quando é mais complexo ainda, como esse quarto modelo, que a gente vai tendo que fazer ali um desenho muito mais complicado para separar uma coisa da outra, vai ficando ainda mais difícil. E machine learning é muito bom para ajudar a gente a fazer esse tipo de classificação, fazer esse tipo de coisa. E aí, como que a gente pode usar? Para definir score de crédito, para definir risco de fraude, para fazer qualquer tipo de personalização, para fazer qualquer tipo de previsão e qualquer tipo de classificação. Então, o machine learning já vem ajudando a gente a fazer melhor esse tipo de caso de uso que é importante para o varejo, né? E a AI generativa? AI generativa, a gente utiliza tecnologia semelhante a essa que a gente viu para criar, para gerar coisas, né? Vocês já estão fazendo experimentos com isso significativos que o professor comentou no início. A Large Language Model, né, é o modelo que a gente utiliza, que é treinado com muita informação, então ChatGPT e outros que a gente está utilizando aí. A gente tem grandes bases de dados, como a gente deu o exemplo do felino ali, né? A gente treina com mais imagens de felino do que qualquer um de nós já viu, para identificar se na foto tem um felino ou não. A gente consegue treinar modelos com mais livros do que qualquer um de nós sozinhos conseguiria ler, com mais informações do que qualquer um de nós conseguiria processar, para que ele consiga, então, nos ajudar. E aí a gente entra nessa era de AI, super especialistas, né, para nos ajudar com as coisas. Então a gente pensou, por que não a gente ter uma AI generativa super especialista no nosso próprio sistema? Porque, afinal de contas, os usuários têm dúvidas. Como é que eu crio uma oferta? Onde é que eu consulto qual que é o EBITDA? Qual a margem líquida do meu negócio? Como é que eu posso personalizar a minha DRE? Tem muitas perguntas que os usuários de RP no dia a dia têm. Então, a gente desenhou um modelo treinado com toda a informação que a gente já gerou sobre como utilizar o sistema da BlueSoft para que ajude os nossos usuários a responder essas perguntas. É claro que ele ainda pode abrir um chamado no suporte, conversar com alguém do nosso time, mas a gente já consegue também responder essas perguntas aí com AI generativa, tá? Aqui tem uma coisa muito bacana que é a curva de adoção, né? Então, é impressionante, sempre que eu olho para esses números aqui do ChatGPT e quão rápido foi,
né, para atingir esse 1 milhão de usuários aqui em 5 dias, realmente é impressionante. Mais do que ele, só o Threads, mas aí teve um tipo de trapaça da meta, né, porque passou todos os usuários do Instagram para Threads. Mas saindo do 0 para 1 milhão, realmente é uma marca interessante. Isso para a gente é um termômetro do como essa tecnologia pode ser transformadora, disruptiva, como as pessoas estão interessadas nela. Outra coisa que para a gente mostra a importância são os investimentos, né? Apesar de a gente ter visto em 2023 uma queda no investimento total em inteligência artificial, olha o crescimento que teve aí, né, de quase 10 vezes mais em 23 em AI generativa, que é o verde. E eu acredito que se a gente estivesse falando de 24, esse dado ainda não está fechado, esse crescimento é esperado para continuar acontecendo nessa magnitude. Aqui eu explico um pouquinho de como é que isso funciona, a AI generativa, de uma forma muito simples, né? Um exemplo bastante utilizado. Vocês devem já ter passado por ele, que é o que todo mundo utiliza aqui no celular. Como é que eu faço a previsão da próxima palavra? Porque no final do dia, todos nós ficamos impressionados com as respostas que a gente recebe do ChatGPT, do Gemini, mas no final do dia, é diferente de uma pessoa ali pensando, raciocinando. A gente está trabalhando com probabilidades. No final do dia, a gente está trabalhando com uma série de matrizes que estão sendo calculadas, distâncias entre uma palavra e outra, e que tem ali maneiras de gerar uma certa aleatoriedade para que a gente não tenha sempre as mesmas respostas exatas. É daí também que a gente tem alucinação e outros problemas, mas no final do dia, dado aquilo que eu escrevi até aqui, qual a palavra de maior probabilidade segundo os parâmetros que eu estou utilizando no modelo, né? É assim que a AI generativa vai dando para a gente ali a próxima palavrinha e compondo as respostas. Outro ponto muito importante para a gente olhar são os GPUs e por que a NVIDIA deu essa alegria tão grande para os investidores dela, né? Porque a GPU é muito boa para calcular essas matrizes de dados. Diferente da CPU, que trabalha com valores escalares, né, com números, a GPU trabalha muito bem com muitas matrizes. Por isso que antes ela era utilizada para jogos, imagens, porque a gente já usava nos jogos ali essa renderização, né, que utiliza a matriz RGB, cada pixel da nossa tela ali é um númerozinho, e por conta de cores a gente vai colocando camada em cima de camada. Quando a gente fala de AI, Machine Learning, AI generativa, a gente está utilizando muitas matrizes numéricas e as GPU são muito boas para fazer esse tipo de processamento, né? E aí os casos de uso nas diferentes áreas, né, chamam muito a nossa atenção. Na área de saúde, a gente tem inúmeros casos. Na área de prevenção, de manutenção, a gente vê inúmeros casos também. No cotidiano, eu vi que o professor habilitou já aqui alguma tecnologia para tirar notas do que a gente está conversando. Então, a gente vem usando na BlueSoft essa tecnologia para nos ajudar nas reuniões. A gente já tem, ao final, ali um sumário de tudo que foi falado, quais são as ações de cada um, então isso já tem nos dado mais produtividade. A gente vê um crescimento muito grande na arte também. Isso me impressiona muito porque a gente dizia o seguinte, olha, a única coisa que o computador nunca vai ficar melhor do que o ser humano é na criatividade. E aí, na prática, a gente começa a ver com AI generativa exemplos de criatividade incríveis, né? Claro que junto com as pessoas ali, mas aqui essa tecnologia da OpenAI para vídeos, cria vídeos super realistas, né, a partir de um prompt. Então, isso tem uma expectativa muito grande de transformar a indústria cinematográfica, a indústria musical, com tecnologias como o MusiNet, que criam músicas inéditas, inspiradas por outras músicas conhecidas. O Midjourney, que a partir de um prompt gera imagens também fantásticas, realistas, de todos os tipos e estilos. Aqui tem alguns exemplos que a gente utilizou para mostrar um pouco dessa tecnologia. Estilo de alguns artistas que você gosta, pode simular, fazer testes, até mesmo de esculturas, né? Então você consegue ver ali uma obra de arte de um artista que já não está mais vivo, ao estilo dele, como se ele tivesse feito, né? Então são coisas realmente fantásticas e a gente se vê cada vez mais num mundo parecido com aquele do filme Her, que
nós todos já assistimos, e que quando eu assisti, para mim parecia tão distante. E poucos anos depois, a gente já se vê utilizando todas essas ferramentas que dão para a gente um sentimento de que as máquinas estão cada vez mais inteligentes. Esses aqui são alguns dos que a gente tem acompanhado mais de perto e utilizado no dia a dia, principalmente o Cloud da Anthropic, junto com o Amazon Bedrock da AWS. A AWS é um dos nossos principais parceiros de tecnologia, né? E o OpenAI a gente vem trabalhando muito também desde o início, mas a gente está muito de olho também no que a Microsoft está fazendo, no que a Google está fazendo com o Gemini, e o Elon Musk, né, que teve desde o início lá na OpenAI. Então a gente gosta de olhar muito também para o que está sendo feito lá na Grok. Quando a gente viu essa tecnologia sendo utilizada para conversação no ChatGPT, foi o momento que a gente pensou em como é que os sistemas que a gente utiliza hoje nas nossas empresas, com mouse, clicando nas coisas, podem ser transformados pela comunicação. A gente viu também o pai aqui, né, que é de um dos fundadores do LinkedIn, o Reid Hoffman, né, que começa a lembrar coisas sobre os usuários. Então, você começa a conversar com ele. Eu descobri esse serviço quando estava na NRF, no início do ano, né? Inclusive, o Olegário e o Sá falaram bastante, e eu comecei a fazer uns testes e contar um pouco do que eu estava fazendo, como é que estava a minha rotina, que eu estava em Nova York, que eu tinha visto uma palestra, e fui conversando e fazendo perguntas. Depois de 2 dias, eu perguntei, me conta tudo o que você sabe sobre mim. E eu fiquei impressionado, quantos insights, quanta coisa, ela sabia a meu respeito através dessas perguntas que eu estava fazendo. E aí a gente começou a pensar e falamos, poxa vida, a gente sabe muita coisa de nossos usuários. A gente sabe que um usuário é um comprador de uma loja que fica numa região de São Paulo. Então, e se a gente contextualizasse a AI com informações sobre o que a gente já sabe daquele usuário, para que as respostas viessem melhores e não genéricas? E aí, quando a gente embeda tudo isso na nossa plataforma, a gente consegue fazer com que ela seja diferente e mais poderosa do que as genéricas que já podem ser utilizadas na internet também. Então, a gente foi buscando inspiração em tudo isso, e aí que a gente criou o Blue AI, né? Que foi um pouco do que contei para vocês no início. O Blue AI é uma inteligência artificial que trabalha com diferentes modelos, né? Então, tem os modelos da OpenAI, e agora também a gente já tem os modelos da Anthropic, para fazer uma série de coisas dentro da nossa plataforma, como responder perguntas sobre o que o nosso RP faz, como fazer, qual é o passo a passo das coisas, mas também você pode pedir para que ela faça coisas, tanto usando texto quanto utilizando voz, né? Aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, se o nosso usuário perguntar, me dá o passo a passo para gerar o SPED ECD, que é um SPED contábil, um arquivo fiscal que o varejo tem que enviar todo mês, né? Ou todo trimestre, todo ano, dependendo ali do período de apuração, para o fisco. Então, ele informa aqui o passo a passo do que o usuário tem para fazer. Ele pode estar tanto conversando no celular, como conversando no computador, se usar o modo áudio, como digitando mesmo. E é uma conversa, assim como no chat GPT. Porém, a gente utiliza aqui o RAG, né, uma tecnologia, justamente para que a gente consiga exceder aquilo que os modelos de fundação, como o GPT-4, fazem, e buscar em diferentes fontes de dados as informações que a gente precisa. Então, olha só, eu posso perguntar qual a cobertura da cerveja Heineken, e automaticamente ele me responde, olha, buscando por cobertura dos produtos com o nome cerveja Heineken, eu encontrei que você tem 69 dias da lata 350 ml e 73.677 unidades. Isso daí, imagina o seguinte, um gerente de uma loja, de um cliente nosso, pode estar no carro, dirigindo e conversando como se estivesse fazendo uma ligação para alguém. E no caminho da loja, ele já vai perguntando essas coisas. Como é que está a cobertura da categoria, como é que está a cobertura de um determinado item, ou como está a venda, como foi a venda ontem, semana passada. Pode falar, Miriam.
Aí você entrou num tema que eu amo, hein? Que é gerenciamento de categoria. Tá Sou vendo? apaixonada por isso, André. Legal. Ok, se trouxe aí referente aos dias de cobertura, né? E se fosse falar sobre a revisão de sortimento, André? Como que revisão de sortimento, olhando ali para o cluster de loja, perfil, quali, tamanho, enfim, igual o professor Ricardo falou, se deixar a gente mergulha A aqui. gente vai. Eu vi um Não, pouquinho. segura essa pergunta do mix, porque vai ter um slide daqui a pouquinho que eu Opa, vou comentar sobre esse. Mas não me deixa esquecer, não. Eu vou voltar nele daqui a pouquinho, tá bom? Legal, Miriam. Obrigado pela pergunta, viu? A gente vai falar disso. Você pode continuar a conversa. A gente estava falando qual cobertura da Heineken, eu já pergunto, mas e na loja 2? Né? Isso na conversa ali no áudio ou no texto. Então ele entendeu. Aqui eu estou falando da rede toda, agora eu estou perguntando só de uma loja. A cobertura daquela loja já vai ser diferente da cobertura da rede, né? E aí eu posso também perguntar de um item específico, posso perguntar sobre o preço de venda, posso perguntar sobre o estoque. Então, uma série de informações ali que estão presentes no RP, numa conversa, em vez de abrir um relatório, eu vou perguntando as informações e vou conversando com o sistema. Outro caso de uso que os nossos clientes têm usado, né? Me ajuda a fazer uma promoção, por exemplo, para eu poder postar no LinkedIn, que texto que eu coloco para eu poder postar no LinkedIn para promoção, não, né? Eu lembrei do professor falando do LinkedIn, mas no Instagram, para postar em outras redes, ele vai ajudar a criar, vai dar as hashtags. Você pode, olha, não gostei tanto, quero num tom mais animado, num tom mais triste. E aí uma coisa bacana que a gente fez, lembra da contextualização? Se eu estou sempre utilizando na mesma marca, qual que é o tom da minha marca? Como que o meu supermercado fala com o meu consumidor? Qual que é o meu público? Eu falo de uma forma mais para a família? Eu falo de uma forma mais para jovens, porque eu sou, de repente, conveniência? Eu falo de uma forma mais formal, de uma forma mais informal? Então, a gente consegue configurar essa tonalidade da marca para que ela seja utilizada sempre na comunicação. E assim, a gente vai repetindo isso sempre. E aí, quem cuida de marketing, por exemplo, pode fazer essas definições para que os usuários que estão utilizando no dia a dia, né, acabem sendo influenciados também pela maneira que a AI generativa vai ajudar. Posso também pedir ajuda, pedir ideias, e aí como a gente já faria em qualquer AI generativa, né? Que dei um exemplo, sou gerente da loja 4, nosso concorrente está fazendo uma série de promoções agressivas, se eu tentar acompanhar, vou acumular prejuízos, né? O que eu posso fazer numa situação dessa? Então tá aqui algumas ideias do que você pode agir, do que você pode tentar fazer. Posso pedir ideias de cross-merchandising, por exemplo, no departamento de mercearia líquida. Olha, faz vinho com queijo, faz cerveja artesanal com petisco. Então, esse tipo de coisa pode ajudar, né, um gerente ali, um colaborador no dia a dia a fazer coisas interessantes, ajudar o RH a criar, por exemplo, perfis para contratação com determinadas características que você está buscando. E aqui vem um exemplo interessante. Se eu mandar esta foto para o Blue AI, o que ele vai fazer? Ele já identifica, com processamento de imagem, que isso aqui é um produto, ele já leu o código de barras desse produto, ele já identifica que esse produto está cadastrado no sistema, e ele já pergunta se você deseja atualizar a tabela nutricional no sistema, porque ele viu que tem uma tabela nutricional aqui. E aí, então, ele já abre aqui, ó, atualização do cadastro de produto, com base nas informações que estavam na imagem, o usuário confirma, está atualizado. Então, a mesma interface ali, com o celular, você tirou a foto do produto, atualiza rapidamente. Pode falar, professor. André, essa captação de imagem ocorre como, hein? É uma foto, tá? Então, pode ser uma foto que você já tenha do produto salva O no upload. computador ou no celular, ou pode com a câmera na mesma hora tirar a foto, ele faz o upload da imagem, né? Então aqui tem esse desenho da imagem na tela, é só clicar aqui, ele vai te dar a opção de abrir a câmera ou pegar das imagens salvas que você tem, e aí automaticamente ele vai fazer esse processamento da imagem. Maravilha, tá? Valeu. Aqui tem um outro exemplo de uso de imagem, né? Então, eu peguei uma foto aqui aleatória nesse caso, mandei a foto, e aí eu estou perguntando assim, olha, com base na imagem,
onde eu estou acertando e onde eu devo melhorar, né? O que eu posso melhorar aqui na exposição dos produtos e tudo mais. Então, o interessante ele entende o que está aqui nessa imagem, ele cria uma descrição textual do que essa imagem representa, e a partir dessa descrição textual, que eu não estou mostrando aqui para o usuário, você faz perguntas e ele te responde. Então ele fala, ó, a variedade está boa, está bem organizado, consigo ver bem as etiquetas de preço, e aqui tem algumas ideias de melhoria para você também nessa gôndola. Então, também tem esse tipo de interação que o usuário pode fazer batendo uma foto da área de loja e fazer perguntas, pegar ideias em cima daquilo que ele está vendo. Oi, Miriam, pode falar. André, se tiver escrito aqui, me desculpa, tá? Mas aí você fala de ruptura? Eu poderia perguntar na sequência, como é que está a minha ruptura, né? E aí, com base na descrição da imagem ali que a AI faz, ele vai dizer, olha, você tem muito buraco na gôndola. Aqui até que tá legal, né, Miriam? O que você acha? Muito provavelmente, depois a gente pode fazer esse teste e mandar para vocês, muito provavelmente a resposta aqui seria que a ruptura, pelo menos de presença nas gôndolas, tá ok, né? Se ele der uma boa sugestão, ele vai falar, olha, mas não esquece de checar como é que tá também a cobertura de estoque e como é que tá a cobertura lá no CD, para não ter ruptura depois. Né? E também ia dizer assim, talvez uma sugestão de esse produto não deveria ter duas frentes, mas este deveria ter uma, porque a cobertura, enfim. Essa aí é a evolução da coisa, exatamente. Sim, exatamente. Começar já te dar, né, esse tipo de feedback com base nas características e na estratégia que você informou que vai utilizar ali naquela loja, né? Com base na estrutura metodológica do varejo, né? E se ele te permitir ali o giro, a margem, o volume, né? Enfim, aí você consegue trazer ali uma análise robusta para ele dizer, olha... A missão daquela categoria, né? Quer dizer, essa é uma categoria, de repente, para minha loja, categoria de café, eu quero ter grande variedade. Para uma outra, não, porque o meu público não consome café em cápsula. Então, a gente tem que levar em consideração qual a loja que a gente está falando, qual que é a estratégia dela, porque a mesma foto poderia receber feedbacks diferentes, concorda? De acordo com a sua estratégia. Né? Exatamente. Ó, de acordo com a meta do mês, a performance, está performando ou não. Né? Quer dizer, dá para questionar isso dia a dia. Excelente. Quanto mais dados a gente enriquecer ali a AI generativa com a informação que o usuário forneceu, ele fornece um pouco. A gente na Bluesoft tem mais um monte de informação. Tem venda, tem estoque, tem as estratégias, e aí a gente consegue fazer com que a resposta final da AI seja muito mais completa, né, do que aquilo que o usuário forneceu. Aqui é um exemplo também de utilizar as características da marca. Por exemplo, quando o nosso cliente resolve vender no e-commerce, ele precisa criar essa informação, que é o que aparece no site dele. E normalmente você entra no site dos supermercados, é sempre a mesma coisa ali. Você tem a foto do produto, você tem o preço do produto, se está em oferta ou não, e adiciona no carrinho. Na parte de informações do produto, você tem pouca coisa. Então a gente pensou assim, e se dentro do cadastro o usuário pudesse solicitar para que a AI gerasse a descrição para ajudar no SEO, para ajudar na otimização dos mecanismos de busca e criasse alguma coisa diferente. E aí, então, só de clicar no botão aqui, depois da descrição, nesse robozinho, a gente gera, considerando o estilo de comunicação da marca, as informações para o site. Então, ele levou em consideração qual que é a categoria do item, ele levou em consideração a foto do item. Então, você vai ver que ele menciona da lata verde aqui no texto, porque ele sabe a foto, a gente mandou a foto para ele também. Então, tudo que a gente já sabe sobre aquele produto no cadastro, a gente informa pro LLM aqui e pede para ele. O meu tom de marca é esse, gera uma descrição para mim de até 4.000 caracteres. Então, ele fala, refresque seu dia com uma onda de sabor holandês, apresentamos a Heineken, essa pequena maravilha. E você pode falar, poxa, eu não gostei do jeito que ele falou, tudo bem, vamos alterar o tom da nossa marca, ele vai gerar um texto totalmente diferente aqui para você das próximas vezes, tá?
Excelente. Esse também hein, aqui é André? um caso interessante, já está em produção, os nossos clientes já estão utilizando também. André, desculpe, o Viriato tinha levantado a mão, o Eduardo também. Não sei se o Eduardo quer manter, o Eduardo. Fica à vontade. Perdão, gente, podem perguntar, fiquem à vontade. Estou no ponto atrás. Você, por exemplo, o sistema permite, né, a inteligência permite que eu cadastre, por exemplo, um planograma, e aí ele vai resolver, né, o problema de facing e tudo mais. E aí, por exemplo, quando eu bato uma foto e jogo nele, ele vai me dizer, olha, está errado, porque aqui era para ter 2 facings e tem 4, isso aí é o sem vergonha do promotor que deu uma esticada na frente, e aí comeu tal coisa assim. Ou seja, se ele permite, ele abraça, ele recebe o planograma, eu consigo colocá-lo dentro dele. Então, hoje, essa é a ideia, tá? Então, a ideia é o quê? De acordo com a pergunta ou com a imagem, a gente vai enriquecer a informação que o usuário mandou com tudo que a gente sabe sobre aquilo que está no sistema. Então, se eu tenho cadastrado quantas frentes, se eu tenho cadastrado o planograma todo, eu vou trazer essa informação para depois pedir a opinião da AI, e aí ela vai informar não só com base na foto, mas com o que eu falei para ela na sequência também. Hoje, na Bluesoft, a gente não tem a parte de gestão de planograma no ERP. A gente tem alguns parceiros que fazem isso. Então, a gente teria que pegar desses parceiros. O que a gente informa, professor, é a parte de quantidade mínima de exposição, e a gente também coloca a quantidade ideal de exposição e a quantidade em ponto extra. Porque a gente usa muito essas informações para poder fazer a auditoria de presença dos produtos, para evitar ruptura na loja, e para fazer o cálculo do WMS, para saber o quanto que a gente tem que enviar dos CDs para as lojas, dos produtos, nas remessas que a gente vai fazendo diariamente para abastecer as lojas. Que a gente já tivesse essas informações de planograma, está perfeito sua colocação. A gente teria que trazer isso ali também, naquele caso, porque a gente está identificando que ele está mostrando uma área de venda da loja, e aí a resposta seria mais rica do que ela já pode ser, tá? Mais uma pequena pergunta e aí eu complemento. André, no caso, por exemplo, vamos lá. A tua inteligência, ela proporciona hoje, por exemplo, que eu tenha clusters individualizados. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho 10 lojas em 10 micro-regiões diferentes. E aí eu quero simplesmente ter um preço, eu quero ter um cluster e um planograma, uma implantação, uma gestão de categorias individualizada, adequada, sob medida para as 10 lojas e cada uma do seu jeito. Eu conseguiria? Sim, a gente distribui, né, em redes as lojas, né? Então você pode criar várias redes, pode criar regionais e pode criar regiões também. Então, preço, por exemplo, é muito comum utilizar essa abordagem. A gente define regiões de preço e aí cada uma delas tem estratégias diferentes de precificação. Tem clientes, por exemplo, que tem loja no litoral e loja na capital. Muda a prática. Ou perfis de loja diferentes. Eu tenho lojas que são de uma bandeira que atende mais um público A, outra que atende mais um público B. Lojas que estão no formato conveniência, lojas que são no formato super, lojas que são no formato hiper. E aí a gente leva tudo isso em consideração. A margem ideal, né, a estratégia de margem pode ser diferente na hora de precificar. O que a gente considera de uma maneira mais comum na estratégia são algumas definições de pricing, e daí a gente utiliza isso para sugerir o preço ou evitar que o usuário possa criar um preço que não seja adequado. Por exemplo, a gente vai classificar no produto se ele é um produto que ele é o produto líder da categoria, se ele é um produto combatente, se ele é um produto de primeiro preço. E aí, quando você vai fazer uma oferta, por exemplo, se a sua oferta vai fazer com que o preço de um produto líder fique menor que de um combatente, ele não vai te impedir, mas ele vai te avisar. Tem certeza que você quer continuar? Porque provavelmente você vai perder venda do combatente, o líder vai ficar mais barato. Aí você toma essa decisão.
Isso ele vai levar em consideração, então, as informações que a gente tem sobre aquele produto, unida com a informação que a gente tem, que é específica daquela região, regional ou rede. Tá? Então, a gente vai fazendo essa hierarquia para fazer o tratamento, tanto do sortimento quanto do preço. E algumas informações, inclusive, você pode fazer loja a loja, se quiser. Às vezes tem uma companhia que tem pouca loja, tem 4, 5 lojas, ele pode fazer estratégia loja a loja, não tem problema. Muito bom, André, muito legal, muito obrigado. André, só Prazer. voltando um pouco na questão do planograma, nós temos um especialista aqui, que é o Ricardo Panzerini, é Blue também, só que é Blue Yonder. Da Blue Yonder, conheço. Tem um Pois é. stand lindo na NRF, inclusive. Olha lá, estamos com o Ricardo Panzerini aqui, que é o especialista lá da Blue Yonder nesse tema. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Prazer. Boa noite. Prazer. Bom tê-lo aqui conosco, Ricardo. Obrigado. Muito boa apresentação, que eu sou bastante suspeito para falar, tá? A parte do planograma é sempre um desafio, porque são sistemas bem diferentes, tá? Não é todo varejo que consegue conectar e às vezes o que você tem no sistema como mínimo de apresentação, que é exatamente o termo que você usou, não reflete o que está na realidade da loja. Então, se não tem hoje em dia tem até uma câmera, um robô, alguma coisa tentando monitorar o que realmente é o ponto de venda, porque não dá para confiar tanto que tá. Então, é um desafio corrente ainda, porque as câmeras estão caras ainda. Exatamente. Essa também é a nossa expectativa, que com o tempo esse hardware vai ficando cada vez mais barato, né? Assim como também o processamento das imagens, porque o dia que a gente tiver esse monitoramento em tempo real, com câmeras, é o que vai resolver. Hoje a gente tem uma possibilidade, Ricardo, que a gente chama de auditoria de presença, né? Que é basicamente os clientes vão ali coletando um item de cada um. Então, tem alguns clientes nossos que fazem isso diariamente, não é a maioria, mas o que nós percebemos, os clientes que seguem esses processos de forma mais disciplinada, eles são os que têm os menores índices de perdas dentre os nossos clientes, né? Então, acaba que essa disciplina, apesar de ser muito manual, de ser muito trabalhoso, ela gera algum resultado. Mas quando a gente tiver câmeras para fazer esse trabalho, não só para garantir que tem um item ali, mas que ele está com a exposição correta e todos os outros benefícios aí que você mencionou, vai ser incrível. Acho que esse é o futuro que a gente espera ver também. Maravilha. O professor Joedir tinha levantado a mão, professor. André, parabéns aí pelo seu... E você tem a oportunidade, né? Você lembra lá do nosso esforço lá no início sobre o Overmetric? Hoje você tem... Lembro. Que eram as informações que a gente não tinha, hoje você tem essas informações tudo dentro de casa. Tu já viu que hoje você pode ter o melhor sistema de gestão, porque você tem todas as informações. Aquilo que precisava fazer integração, precisava fazer uma série de coisas, a inteligência artificial facilitou muito isso. Então, parabéns aí. E na área de gestão de negócio, tem uma oportunidade imensa de melhoria de resultado. Obrigado, professor. Excelente. Muito bom. O Marcos Morrone também estava com a mão levantada. É isso aí. Bom, parabéns, André, pela apresentação, pelo trabalho, prazer. Eu queria deixar para perguntar no final, mas eu estou com a língua pegando fogo aqui. Se você... eu não sei se eu deveria perguntar no final, mas eu vou colocar aqui. A maioria das discussões que a gente tem, das pessoas com que a gente conversa, e até o nosso grupo, que é um grupo bem heterogêneo, a gente fala muito sobre os produtos de IA ligado ao back-office, né? Então, assim, muito ligado a gerenciamento por categoria, operações, sortimento, planograma, ruptura. Eu e mais umas 2 ou 3 pessoas do grupo, a gente trabalha muito com o front office, a gente trabalha com a loja, então uma conexão direta com o consumidor. Claro que o nosso trabalho começa entendendo o back-office, né? A gente entendendo a operação para você poder aterrissar o ponto de venda usando o back-office da melhor maneira possível no front office, né?
E a gente vem discutindo aí nos grupos, né, tem subgrupos, a gente vem discutindo muito sobre a geração prateada, 50 a mais, as pessoas com necessidades especiais, os grupos específicos, por exemplo, os tomadores de vinho, as pessoas que curtem café. Existem programas ligados diretamente numa conexão dentro do ponto de venda, ligado diretamente ao consumidor, que a gente possa trazer para os projetos. Então, eu tenho uma ansiedade muito grande que eu gostaria de desenvolver um projeto de loja na parte de venda com programas de IA que eu possa interagir e criar engajamento com o consumidor. Eu não sei se tem a ver, mas como o fato da gente estar começando, eu tenho uma licença poética de poder estar falando uma besteira, sem problema nenhum. Mas eu tenho essa ansiedade, essa expectativa em usar isso em projetos. O Sandro, eu sei que também tem, Luiz Felipe, que trabalha também diretamente ligado a isso, enfim. Essa acho que é a próxima grande fronteira. A gente vai ver cada vez mais essa tecnologia atingindo diretamente o consumidor e o relacionamento do consumidor com as empresas. Na minha visão, por que a gente não entrou nisso ainda, né? Porque o risco de você errar com o consumidor, você vê, tudo isso ainda é experimental em muitas dessas tecnologias, acaba sendo maior. Hoje eu tive uma reunião com uma startup que está fazendo o seguinte, ela está fazendo uma tecnologia que eles estão chamando de guardrails ali, para proteger as marcas de alucinações na GenAI ou de respostas incorretas. Teve um exemplo ali de uma empresa de crédito, por exemplo, que está usando o GenAI para atender o consumidor, e o consumidor conseguiu ali convencer a AI a fazer um parcelamento de uma conta de R$1.000 em 1.000 parcelas, né? Então ele conseguiu ali dar um jeito de hackear, e aí até a gente estava brincando, ele falou, olha, a nossa visão é assim, os usuários vão ser cada vez mais criativos, eles vão tentando fazer coisas, né, cada vez mais difíceis ali, e vai ser como são os antivírus hoje, é uma coisa que não vai parar nunca. Então, muito dificilmente a gente vai ter as próprias empresas de tecnologia, de e-commerce, as empresas de CRM, fazendo sozinhas essa proteção. Então, a gente vai começar a ter empresas de cybersecurity, né, e que protegem justamente ali a marca e os usuários desse tipo de contato que, quando você põe um consumidor final, pode dar muito errado de uma série de maneiras. Quando a gente está dentro do contexto do back-office, que é basicamente a organização com os colaboradores dela, a gente diminui muito esse risco. Então, no nosso caso, a gente começou por aí porque era onde era menos arriscado. No nosso julgamento, claro, pode ser que não esteja correto, né? Mas é assim que eu vejo, por que está demorando mais. Mas vai chegar. Você acha que informação sobre produto poderia ser um tema? Porque o consumidor final, ele é sedento por informação sobre o produto e é uma deficiência muito grande nas lojas, né? Você tem um cliente em comum, a gente trabalha a Melinda, a gente formatou toda a estrutura da Melinda, e a gente está fazendo um trabalho agora de informação sobre o produto, mas a gente não consegue usar a tecnologia de forma adequada para poder extrair o máximo possível, né? Ou até uma maquiagem para uma pessoa de mais idade, ou você tem um determinado produto com várias funções, você tem lá uma esponjinha, tem 5 modelos de esponja, uma custa 100, outra custa 500. Eu preciso explicar a diferença do produto para ele, para gerar valor naquele produto que custa mais, explicar isso, né? Não, esse caso de uso aí, ele é incrível, é sensacional. A gente viu na NRF algumas empresas fazendo isso, tanto para empoderar o consumidor, mas também para empoderar a força de vendas, quando você tem atendimento, quando você tem o vendedor, para ele poder estudar sobre os produtos, para ele poder fazer esse tipo de pergunta, né? Por que esse é tão mais caro que o outro? O que ele tem de diferencial? Qual que é a diferença na qualidade? Compara esses dois para mim. Então, esse tipo de abordagem para GenAI cai como uma luva, Marcos. Acho que, assim, concordo com você, está no caminho certo e não vai demorar para a gente começar a ver cada vez mais aplicações. Eu acredito que quem vai explorar mais do que nós na BlueSoft, por exemplo, são as empresas
que hoje já são customer facing. Por exemplo, a VTEX. A VTEX é uma das companhias que deve começar a apresentar bastante inovação aí nesse sentido. Até posso fazer a ponte com a turma de lá, de repente é um pessoal legal para vir aqui e conversar com vocês também. Por favor. Porque como eles estão no e-commerce, eles estão muito preocupados em melhorar essa experiência do consumidor e também a experiência do time de força de vendas, né? Obrigado, excelente, André. Excelente. Muito bom. O Eduardo Santos estava com a mão levantada também, Edu, faz favor. Precisa abrir seu microfone. Super bacana, muito interessante. A gente começa a pensar, não tem limite, né? Você começa a pensar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer. Daqui a pouco você, não, calma, que tem uma preocupação mais interna. Tem a questão da disciplina operacional na loja, garantir que os processos sejam executados, questão de checklist, e você já associar as sugestões, as dicas, né? E mesmo trazer uma abordagem de gestão de risco, né? Produtos de alto risco em termos de perdas, produto que está com uma diferença de inventário muito grande, quer dizer, não sei até que ponto você já incorporou essa questão aí, ou como é que você vê isso? Eu acho que é exatamente, a gente até coloquei aqui um pouco do roadmap, né, que seria, quer dizer, coisas que a gente está trabalhando nesse momento, Eduardo. Então, uma delas é a gente quer aumentar cada vez mais o contexto e a memória da aplicação, então ela lembrar com quem eu estou falando, tudo que eu já conversei com ele, para poder melhorar minhas respostas, e quer dizer, qual que é o contexto, com quem que eu estou falando, então se 3 pessoas diferentes da loja fizerem a mesma pergunta, vão ser 3 respostas diferentes, ele vai entender as características de cada um, né? E aí isso tu está falando, que tipo de produto, qual que é o risco desse produto, como que eu manipulo ele. Então, se eu estou perguntando sobre isso, eu preciso receber respostas que levem isso em consideração. E a gente quer trazer esses insights para tudo que você está fazendo dentro da plataforma, dentro do RP. Então, se eu sou um colaborador que estou trabalhando no WMS, eu vou receber uma série de insights relacionados ao armazenamento dos produtos, relacionados à manipulação deles. Se eu estou no financeiro, trabalhando, por exemplo, com crédito ou com contas a pagar, eu preciso também ter uma série de informações ali que me ajudam a tomar decisões. Então, a gente quer que a AI seja realmente esse copiloto, usando a linguagem da Microsoft, né, que está trabalhando junto com você em tudo que você já está fazendo hoje dentro da companhia, em tudo que você está usando. Então, o nosso desafio é justamente fazer cada vez mais integrações diretas com as ações que já existem dentro da plataforma, né? Excelente, é um pouco do que a gente vê. Olha, está muito legal essa conversa, porque o André traz, né, uma visão de quem está mergulhado na tecnologia. A história da BlueSoft é muito interessante, mas com uma intimidade muito grande, porque é varejo oriented, né? Então, maravilha, gente. Vamos lá. Tá ficando bom. Pena que já são 20 horas e 10 minutos aqui, né? Eu vou correr aqui, professor, algumas coisinhas só a mais para mostrar para vocês, para a gente fechar. Toda empresa usa o RP de um jeito um pouco diferente, né? Nenhuma usa da mesma maneira. Assim, eu trabalho com um supermercado a BlueSoft há 25 anos, né? E aí eu pensava assim, vai chegar um momento e a gente já vai ter feito tudo que o supermercado precisa, né? E aí não vai precisar desenvolver mais nada. Só que não, né? A gente tem aqui, olha, 6.000 ideias de clientes, de coisas para desenvolver, e o varejo é muito dinâmico, as necessidades não param de surgir, e aí a gente começa a perceber que toda empresa é um pouco diferente. São 5 supermercados, 10 supermercados na mesma região, com o mesmo tipo de público, mas são empresas diferentes que trabalham diferentes. Então, a AWS lançou anteontem o F-Studio, e a gente está explorando esse tipo de solução para pensar como é que a gente pode fazer para que os nossos usuários consigam customizar os sistemas. Sabe quando você olha para o sistema e fala, poxa, se isso aqui fosse um pouco diferente, seria melhor para mim. E aí, a GenAI, junto com a geração de código, a gente consegue pedir para ela gerar uma aplicação complementar ao nosso RP
e o usuário conseguir ter aquele complemento que ele sempre quis ter na plataforma. Então, isso é uma coisa que está super em teste ainda, né? Mas é que a gente vê grande potencial. Então, como que os usuários vão conseguir fazer aquelas coisas que eles sempre quiseram que a área de tecnologia fizesse para eles, mas sempre ficou parado lá no backlog, né? Então, a gente também vê muito potencial nisso. Todos os nossos desenvolvedores já usam Copilot, então usam GenAI para criar os programas, para criar o software, para testar, para buscar vulnerabilidade, para escrever teste. Então, isso já é realidade no nosso dia a dia. Nas ferramentas diversas, né, a gente vê aqui o Microsoft, a Google também, sumariza isso para mim, qual que é a fórmula aqui no Excel, cria essa apresentação para mim. E agora, tanto a Microsoft quanto a Apple, né, anunciaram que a gente vai ter interpretação de tudo que a gente está fazendo no computador também pela AI generativa. O Elon Musk falou que parece um episódio do Black Mirror, né, fez essa brincadeira. Então, ele não deixa de trazer também ali o risco de privacidade, de tudo isso. Ele sempre gosta de trazer essas questões. Mas que é super interessante a gente ver que a AI ela vai estar presente no nosso sistema operacional também. Então, tudo que a gente já utiliza hoje, provavelmente vai ter AI inserida, né, além dos nossos ERPs, dos nossos CRMs, o nosso sistema operacional. E quando a gente mistura isso com os robôs que a gente vê, aqui da Unitree, da Boston Dynamics, eu gosto de mostrar esse da Unitree aqui, porque ele é um robô que já tem um custo super acessível, tanto para a universidade fazer pesquisa, que ajudou demais, ele chega a ser 10 vezes mais barato do que era na Boston Dynamics, por exemplo. Então, a gente vai começar a ver cada vez mais aplicações dentro do varejo utilizando robótica, né, na nossa visão. E aqui são as previsões, aqui tem um pouco de futurologia, então eu queria compartilhar um pouco dessa visão com vocês e depois até ouvir se vocês acham que a gente está no caminho certo. Então, tudo que a gente usa vai ser empoderado com AI, muito provavelmente, né? Então, vai estar em todo lugar. Parte das decisões que a gente toma vão poder ser tomadas pela AI. Qual que é a grande sacada que a gente vê aqui? A gente pega, por exemplo, sugestão de compra que o ERP faz. O ERP diz, olha, você tem que comprar isso. Mas os compradores, eles não gostam de aceitar aquela sugestão exatamente. Eles vão fazendo mudanças. A AI começa a aprender o jeito que o comprador faz as mudanças e daqui a pouco ele vai dar uma previsão igualzinha que ele mudaria. Então, a tendência de tomar decisões por você aqui é que ele consegue entender exatamente qual que é o seu processo de tomada de decisão, sendo treinado pelas suas ações, pelos seus dados, de uma forma muito personalizada. A um certo ponto que talvez, depois de me ver fazer apresentações e palestras algumas vezes, ela já saberia prever o que eu falaria no próximo slide, ou qual seria o próximo slide. Então, isso vai fazer com que a gente confie cada vez mais em delegar determinadas decisões para a AI. As coisas que a gente faz manualmente ainda vão se tornar ainda mais fáceis de ser automatizadas por AI e mais baratas de serem automatizadas por AI. A AI é capaz de ser treinada, então, de uma forma muito parecida com o nosso modelo mental, que ajuda muito nisso, e ela vai poder dizer para a gente o que, quanto e quando que a gente tem que comprar e quando a gente tem que distribuir, com Demand Planning Smart Supply, né? Que eu acho até que o Ricardo da Blue Yonder é um pouco também ali do que eles atuam, então isso com certeza já está muito próximo de ser realidade com essas tecnologias. A gente vê muito também a visão da AI ajudando a gente a otimizar a nossa demanda de trabalho. Então, por exemplo, quantos operadores de caixa eu tenho que ter, qual o melhor horário para elas entrarem, como é que a gente organiza isso da forma mais inteligente possível, né, os turnos. A gente vê também para fazer forecasting financeiro, então de uma maneira extraordinária, levando em consideração a maneira que cada companhia atua de uma forma muito personalizada, identificando problemas e anomalias, prevenção de perdas e fraudes, que é muito ali o domínio do nosso amigo Eduardo, que está aqui, né? Então, acho que as aplicações de AI nesse segmento também são incríveis para nos ajudar, tanto utilizando tecnologia com câmeras, como a gente falou, para a segurança das lojas, para a prevenção também de qualquer tipo de perda ali, vai ser excelente.
preço de venda, então de uma forma cada vez mais otimizada e levando em consideração as características de cada uma das lojas, que é super difícil. O Tricoli comentou ali sobre isso, porque é um assunto muito complexo de fazer se não for totalmente automatizado, né? Quando a gente fala assim, olha, o sortimento que a Miriam perguntou, sortimento de cada loja individualmente, de acordo com as características dela, né? E o preço de cada loja, de acordo com as características dela. Imaginar fazer isso de uma forma manual é quase impossível, pelo volume de SKUs que tem, por exemplo, no supermercado ou no hipermercado. Mas com a ajuda de AI, isso se torna muito mais viável, né? Então aí a gente consegue caminhar nessa direção cada vez mais agora. Professor? Ô André, na prática, está muito clara a sua apresentação. Eu acho que vocês estão lá na frente mesmo, de fato. Agora, a solução de vocês vai permitir que, você deu o exemplo de um comprador ali trabalhando a sugestão de pedido. Por exemplo, esse comprador, ele deverá criar um agente, você dá esse espaço para ele ou não? A ferramenta em si é o próprio agente? Hoje, da maneira que a gente está tratando, tem algumas personalizações, como o tom da marca, que a gente já consegue fazer ali, que leva em consideração uma mudança na atuação da AI, e a gente cria um agente personalizado para ele com base nas informações que a gente tem dele. Ainda não é possível ele criar e ele alterar esse comportamento de uma forma intencional, assim, né? Como a gente cria um agente de GPT também. Ok. Mas é uma coisa que a gente discute. A gente ainda não tem clareza sobre isso, né? Porque eles ainda estão muito, né, os nossos clientes, em relação à AI, nessa cadeira de usuário. Exato. Né? Mas em algum momento, talvez, eles vão querer alterar ali, personalizar, e aí começa a fazer sentido esse tipo de coisa. Mas ainda não, professor. E você acha que os clientes da BlueSoft vão procurar ferramentas complementares ou a estratégia de vocês é ser um one-stop solution aí? Não, super pergunta. Desculpe se for. Pergunta muito inteligente, e ela vai ali no âmago da nossa estratégia. Exato, né? Desculpe a gente discute em reunião de conselho. Se eu estiver sendo invasivo. De forma alguma. Como que é a nossa visão, professor? A gente tem amplitude, mas em alguns temas a gente define diferentes profundidades. Por exemplo, se você perguntar assim, olha, o Olegário, né, o professor Olegário foi conselheiro da Pricify, por exemplo, que é uma companhia que é parceira nossa e complementa o que a gente faz. Se você perguntar assim, André, o seu RP imprime etiquetas de preço e cartazes? Imprime, professor. Quantos modelos você tem? Professor, eu tenho aqui uns 5, 6 modelos mais ou menos de etiqueta e tal. Poxa, mas eu vi uma etiqueta linda na Raia Drogasil, eu vi um cartaz lindo na Raia Drogasil, eu queria que a BlueSoft desenvolvesse um igual àquele para mim. Aí é que a gente entra nessa discussão. A gente diz, olha, eu tenho amplitude, mas nesse tema eu não chego no nível de profundidade que você gostaria, no nível de sofisticação. Mas eu tenho a Pricify, que é meu parceiro, está integrado nativamente por API. E aí a gente, então, apresenta uma série de parceiros. Nós temos um ecossistema, professor, com mais de 100 empresas conectadas, entre startups e empresas mais consolidadas de tecnologia, que complementam aquilo que a BlueSoft faz. Então, a gente gosta muito de... a gente gosta de ser intencional em relação a essa profundidade. Alguns assuntos a gente entende, isso é nosso core. A gente tem que ir o mais profundo que a gente pode nisso, a gente tem que ser o melhor do país nisso. Em outros, a gente entende, nós vamos até o nível 2 ou 3, porém, a gente sabe que tem clientes que vão exigir um nível de sofisticação muito elevado naquilo. A gente tem que ter uma solução para ele. Daí a gente entra com os parceiros que vão complementar as nossas funcionalidades. CRM, que o professor Olegário falou, por exemplo, a gente tem algumas funcionalidades mais básicas. O nosso core é o ERP, o WMS, mas a gente tem parceiros como a Props, por exemplo, e outros parceiros que são muito profundos nas funcionalidades de CRM, né?
E a gente se preocupa muito em homologar, em garantir que a integração está muito bem desenhada, está muito bem feita, para que o cliente fique muito bem atendido quando ele precisa desse maior nível de sofisticação do que a profundidade que a gente atende, né, naquela característica. Muito bom. Então, a nossa amplitude é bem longa, mas a profundidade ela vai variar. Não, maravilha. E última pergunta. Vocês estão enxergando a necessidade de um suporte de consultores e mentores, né, usando um termo mais atual, para esses clientes? Porque mesmo o cliente tendo a solução vinda de uma empresa como a sua, a implementação lá, como que vocês estão entendendo isso? Quer dizer, o mercado está oferecendo cursos ou os consultores estão disponíveis para auxiliar o cliente nessa transição, não? Não, isso é muito importante. A gente brinca, né? Porque às vezes, por exemplo, um cliente nosso vai abrir um CD. Ele resolve que parte da estratégia dele começa a ter ali 20 lojas, faz sentido ter um centro de distribuição. Aí ele me chama para uma reunião para falar sobre esse assunto. André, tem uma reunião super estratégica, você tem que vir aqui. E aí ele fala, ó, decidimos, já temos o lugar, são tantas posições pallet. Aí ele me pergunta assim, ó, André, eu começo com todas as lojas e algumas categorias ou uma loja só? Eu faço todos os fornecedores ou eu seleciono alguns fornecedores? Aí eu volto para ele e falo assim, olha, pode me perguntar qualquer coisa sobre a tecnologia, como configurar o WMS, quanto tempo de implementação e tal. Mas essas respostas eu não posso te dar. Aí o que a gente faz, né, professor? A gente faz duas coisas. Primeiro, eu digo, eu vou te colocar em contato com várias empresas que optaram por estratégias diferentes, para você poder bater um papo, fazer um benchmark, e acho que é legal você aprender com eles. E eu posso te recomendar também para os nossos parceiros de consultoria, que aí são as pessoas que são especialistas, por exemplo, nesse tema de logística, e que aí vão saber fazer um encaminhamento para isso. Então, é super importante a gente ampliar cada vez mais esse ecossistema de especialistas em diferentes temas, porque a gente direciona. E aí são as pessoas certas para dar essas respostas. E a gente fica no que a gente é bom, que é a tecnologia, né? É isso aí. Muito bom. Sandro, sua pergunta. Obrigado, Ricardo. Rapidíssimo. Só complementando aí o que você já falou e o André respondeu também. Boa noite, André. Parabéns também pelo soft e pelos resultados. Tudo isso é muito bacana. Eu estou gostando de ver. O Marcos falou também, já respondeu algo que eu estava aqui, por isso que eu estou quietinho, mas eu não me aguentei. Eu queria saber de você o seguinte, diante de tudo isso, de tudo que nós temos hoje de oportunidade, qual que é a maior barreira que você vê? Né? Porque com toda essa maravilha da inteligência artificial e a facilitação do trabalho e a probabilidade de resultados positivos que ela pode trazer, qual é a maior barreira que você tem, que você vê, para que isso seja multiplicado e efetivado e colocado em prática no varejo? Eu até tenho algumas, né? Eu acho que eu tenho a dificuldade dos dados, e como você acabou de falar, às vezes o cara não sabe nem por onde começar. Eu faço aqui, faço lá, faço pelos 80-20, eu faço pelas, sei lá, enfim. O que você está tendo hoje por experiência de barreira entrante nesse segmento? Eu acho que tem dois perfis assim de empresas, né? Quando a gente olha para o varejo, momentos, não perfis. Tem aquela empresa que está no momento que ela já começa a ter um time de dados interno e ela começa às vezes tem ali um cientista de dados, às vezes tem um analista de negócio, ela começa a ter desenvolvedores e ela começa a construir de alguma maneira tecnologias ali proprietárias dela para resolver os problemas e tentar ser estratégico em relação a isso. Então, esse é um perfil. O outro perfil são as empresas que têm um time de tecnologia extremamente enxuto somente para gerir os fornecedores. Essas empresas, elas esperam que todas as soluções venham de nós fornecedores, né? Então, a gente se torna o gargalo delas e o nosso gargalo é a mão de obra, os profissionais especializados. Então, se entrar em carreiras.blue agora lá, Sandro, você vai ficar assustado
com a quantidade de posição em aberto que a gente tem. Então, É tem um verdade. backlog gigantesco de coisas para fazer, e a gente tem que selecionar e priorizar aquilo que a gente acha que vai dar um maior impacto. Mas a gente gostaria muito de ser mais rápido ainda e ter mais coisa para fazer e para acontecer. As companhias que estão tentando desenvolver essa tecnologia própria, né, eu acho que existe uma dificuldade, minha sensação, na definição de estratégia, Sandro. Então, o pessoal vai na NRF, que é fantástico, vai aí nas feiras pela Europa, escuta as palestras de quem traz, e aí tem tanta coisa que ele tem que fazer que ele volta um pouco perdido. Então ele fala assim, poxa, eu tenho que ter CRM, eu tenho que ter preço por loja, eu tenho que ter preço personalizado, eu tenho que fazer o clube, eu tenho que ter uma loja no metaverso, eu tenho que agora também utilizar AI no meu negócio, eu vou ficar para trás. E aí falta às vezes peraí, calma. O que é estratégico para mim? Quem que é o meu cliente? Como é que eu vou me diferenciar? Naquele back to basics que eu sei que o Olegário gosta muito de falar, né? E aí Adoro entender, também. tá, agora que eu sei a minha estratégia, aonde é que a AI se encaixa para mim e daí dá um direcionamento para esse time conseguir de forma muito clara trazer esses resultados para a companhia. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com um cliente que já tem esse time, eu gosto muito de fazer essas perguntas e às vezes eu percebo que as respostas não estão claras. A minha sugestão é, responda muito bem essas perguntas, tenha clareza disso, porque daí você vai dar uma direção para esse teu time que você está formando aqui, muito boa para ele te entregar os resultados que vão de fato fazer diferença para você continuar investindo nisso e ter resultados. Perfeito, André. Muito obrigado. Excelente, Prazer. olha, o André, maravilha, a gente já aprendeu muito com você e a sua generosidade em responder as nossas perguntas. Eu queria passar para o Olegário, se você quiser fazer um comentário final. Deixar aqui com vocês só uma brincadeirinha, né, que a gente ainda está contratando seres humanos, né, professor, para fechar a história aqui. Os humanos continuam tendo um papel fundamental. Não acreditamos que seremos substituídos, mas seremos muito empoderados. E aqueles, né, como vocês que estão sendo protagonistas nesse movimento de inteligência artificial, buscando conhecimento, buscando aplicações, eu acho que é isso que vai realmente dar um diferencial muito grande. Então, parabéns aí pela iniciativa. Deixar aqui meu contato com vocês, o professor Olegário também tem meu contato, então fico à disposição e quero dar os parabéns pela iniciativa super bacana aqui, adorei participar e conhecer. Deixa mais tempo o seu contato lá, porque quem for assistir por vídeo... pode capturar aqui. Captura com mais calma. Deixa aí enquanto a gente encerra, mas tem pergunta ainda, ó, Viriato. Pois não, Viriato? Não, eu só queria dar uma complementada e dizer que o André, todas as visões, quem sou eu, mas eu digo, estou vivendo aqui junto com o pastor e com esse time incrível aqui da comunidade há 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, muita coisa, e acho que as suas previsões estão absolutamente no caminho certo. A AI não vai tirar os nossos lugares. E tão poucos lugares pessoas. Quem vai tirar o lugar das outras pessoas somos nós, que sabemos utilizar a AI. Ou seja, a preguiça, aquele que não tiver um urso colado nas costas e se dedicar e ficar até 8h30, 9h da noite e não se importar de jantar mais tarde, dormir mais tarde, vai tirar o lugar dessas pessoas. Eu tenho visto isso e tenho presenciado isso. Tem muita gente com pouca vontade, tem muita gente que ainda permanece dentro da lei do menor esforço. Nós, que não somos pertencentes a este grupo, faremos a diferença e ocuparemos os lugares. E, André, eu queria também deixar aqui as minhas considerações que o varejo é um mar sem fim, né? Então, um mar imenso de oportunidades e parabéns pela tua visão, parabéns pelo que você trouxe aqui para nós, que com certeza
foi de grande aprendizado e estamos junto. Quero estar mais próximo a vocês todos aqui e continuar aprendendo sempre cada vez mais. Excelente, muito obrigado. Legal. Bom, André, vai ficar com a família, vai jantar, né? Eu quero te agradecer aí o tempo teu, a didática eu já conheço, o conhecimento também, né? Só fica aqui meu muito obrigado pela sua disponibilidade e responder também as perguntas. Então, valeu, meu caro. Eu que agradeço a todos pela oportunidade, a gente segue à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Parabéns, André. Boa noite. Valeu. Obrigado, André. Obrigado, Olegário. Obrigado. Gente, obrigado a vocês que estão aí até agora e que ajudam a fazer aqui o trabalho dessa comunidade seguir a cada semana com novidades, com novos aprendizados. Obrigado a todos. Olegário, obrigado por mais um convidado de peso que você traz aí. E eu queria dizer que, além dessa reunião, né, existe também semanalmente a reunião do pessoal de moda, pessoal de design. O Marco Morrone está aí, que é integrante lá, acho que dos dois grupos, né? E André, no nosso canal lá no YouTube tem o registro das reuniões anteriores. Eu recomendo que você veja a última, penúltima. Tem um trabalho muito bacana sobre criação de GPTs para a área de moda, tá? Muito interessante o trabalho da Carolina, do Otávio. Quem mais? Foi hoje, né? Antes do nosso. Foi hoje, não foi? Então, hoje teve mais uma, mas eles vêm trabalhando esse tema já, se eu não me engano, 2 semanas. E bastante interessante, muito didático também. Então, acho que é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Boa semana, bom final de semana a todos e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até mais. Pessoal, valeu, André. Valeu, obrigado a todos. Tchau, tchau.